Positividade, vamos lá. A vida é tão dura, gente. A vida já é tão dura. A gente já tem tanta coisa difícil, tanta história difícil, né? Todas nós temos uma história difícil, não é verdade? A minha não é melhor nem pior que a de ninguém. A sua não é melhor nem pior do que a de ninguém. Mas dói. Sempre tem uma dor dentro de nós. Sempre tem uma história difícil na família. Quem não tem aí um parente difícil que tem que lidar? Quem não tem aí dentro um passado que talvez mexa um pouco ali com algumas histórias que foram complicadas? Não existe, gente. Todo mundo tem. E isso já causa sofrimento suficiente na gente. Isso já é doloroso, já é difícil, já é um fardo. Por que nós vamos transformar outras coisas em fardo, em sofrimento também? Por que eu falo isso? Por que hoje eu considero que a positividade é um pilar da mulher segura? Tem pessoas que não consideram isso como sendo um pilar. A positividade, o olhar positivo, né, o foco positivo, é um grande diferencial da mulher. E isso está dentro de nós. Mas com esses sofrimentos que nós passamos na nossa vida, com essas dificuldades que muitas de nós, a maioria de nós, para não dizer todas, enfrentamos em algum ponto, a gente perde essa positividade que é natural da mulher. E que é o diferencial, um dos grandes diferenciais em relação ao homem. E lembra, a gente não se conecta com o outro porque nós somos exatamente iguais a eles. Até porque nós buscamos é legal também unir coisas complementares. E isso é uma coisa que faz grande diferença na vida de um homem. Mas não é por ele, é por nós mesmas. É para tornar a nossa vida mais leve. Quando nós temos olhar positivo, quando nós conseguimos olhar para uma situação e enxergar o positivo daquilo, fica mais leve para mim. E de bônus, isso é incrível num relacionamento. Os homens amam a positividade de uma mulher. Mulheres positivas. Mulheres que são capazes de chegar diante de um problema e falar, tá tudo bem. A gente vai resolver, tá tudo bem. Só não tem solução para a morte, mas pro resto tá tudo bem. Os homens amam essa capacidade. Mas não é pelos homens que eu acho isso importante, é por nós mesmas. Para que a gente traga leveza para nossa vida. E quando nós temos olhar positivo, foco no positivo, de novo, a escolha é sua. Quando nós temos o olhar positivo, com foco no positivo, chances são de que a gente não esteja se sabotando. Porque a nossa mente, ela só funciona de duas formas. Te sabotando, ou seja, te empurrando para trás, ou te ajudando e te empurrando para frente. Quando eu tô com foco no positivo, eu faço a minha mente trabalhar por mim e me empurrar para frente. Luísa, entendi, mas como eu faço para ser mais positiva? Atividade prática, vamos lá? Tudo o que te acontece na vida, tudo, sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. Sempre, tudo, qualquer coisa. Olhe para a pior coisa que já te aconteceu. E isso tem um lado positivo. Pegue aí algo que tenha acontecido para você na sua vida hoje, ou ontem, ou no passado, que tenha te marcado muito negativamente. Extraia 3 positividades disso aí. 3 aprendizados, 3 coisas que resultaram, 3 coisas boas que resultaram disso. E a pergunta para o futuro é: o que eu posso extrair de positivo disso que está me acontecendo agora? Deu problema, o pneu furou, o ônibus atrasou, o avião, perdeu o avião. O que eu posso extrair de positivo disso que está me acontecendo agora? Porque entenda, você tem controle
de 95% da sua vida. Apenas 5% está fora do seu controle, que é a estrada que fechou, a chuva que caiu, o pneu que furou. Mesmo assim, ainda questiono, né? Estava em dia o pneu, estava em dia a revisão do carro. E às vezes estava, mas a estrada estava esburacada. Essas coisas que nos acontecem, a pessoa desmarcou comigo, o cara deu um bolo, não é? Essas coisas são 5% da nossa vida. E a gente faz o quê? A gente pega os 95% que nós temos controle e deixamos que esses 95% seja influenciado por apenas 5% que não está no nosso controle. Então, pega esse 5% daquilo que você não tem controle e aprenda a lidar de forma positiva, perguntando o que eu posso extrair de positivo nisso. Porque senão essa única coisa que saiu fora do combinado, que saiu de uma maneira que você não esperava, é capaz de estragar o resto da sua vida inteira. O que eu posso extrair de positivo disso que está acontecendo agora? E como diz o Jerônimo Temel, não é a vida que faz isso com você. É você que faz isso com a sua vida. Porque é você que escolhe. A merda aconteceu. É você que escolhe se você vai considerar aquilo como uma merda ou como uma maravilha, uma bênção, uma dádiva na sua vida. Luísa, como eu posso considerar o avião que eu perdi, a taxa absurda que eu vou ter que pagar nesse negócio, como uma dádiva? Pode ser uma dádiva. Pode ser mais uma cidade para você conhecer ali. Mais um aeroporto para conhecer ali, um restaurante, um vinho para tomar. Quem sabe não vai ser naquele aeroporto, depois de perder o avião, que você vai encontrar o homem da sua vida? Será que não é uma oportunidade de flertar ali? É você que decide o que você vai fazer com a coisa que te aconteceu. Pense numa mãe que prestes a sair de casa para o trabalho, toda pronta e arrumada, alinhadíssima para a reunião de negócios dela, importante que vai acontecer naquele dia. E a sua filha pequena, de uniforme, com a mochila nas costas, pega o suco em cima da mesa e derruba nela inteira. 5%, tá dentro dos 5%. Essa mãe, ela tem duas opções. E no geral, qual é? Minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, você não presta atenção, já te falei, olha aí o que você fez com a sua roupa. Vai ter que trocar o uniforme, eu tô atrasada. Eu não acredito nisso. Olha só, e agora? O que a gente vai fazer? Cadê o uniforme? O outro uniforme tá lavando, eu vou fazer o quê agora com você? O que eu vou fazer com você? E a minha reunião que tá lá me esperando? E aí fica 5 minutos dando piti, sem resolver o problema, criando um monte de crença na cabeça dessa criança, porque a criança ali está absorvendo o quê? Eu faço tudo errado, eu sou errada, eu atrapalho a minha mãe. As nossas crenças são geradas aonde? Na nossa infância. E aí, quando essa mãe finalmente decide fazer alguma coisa, troca essa criança, bota a blusa, bota outra qualquer, porque o outro uniforme está lavando, pega essa criança pelo braço rápido, nisso esquece a pasta da reunião em casa. Pega a criança e fala, vamos lá, que agora eu tô atrasada demais. Bota a criança na cadeirinha do carro e por estar com muita pressa não tá prestando atenção no trânsito. Ela bate o carro, fala pra pessoa, olha, pega meu telefone, você me liga, depois eu conserto tudo, eu pago tudo, me liga depois que agora eu preciso chegar na minha reunião. Deixa a criança na escola e quando ela chega na reunião, ela se lembra que os documentos ficaram na pasta em casa. Qual é o decorrer desse dia? O que continua acontecendo? O que continua acontecendo no dia dessa pessoa? Uma coisa ruim atrás da outra. E como seria o dia dessa mulher se ao acontecer a questão lá do suco sendo derramado pela criança, ela dá um beijo na criança e fala assim, ô meu amor, isso acontece, não tem problema, vamos lá trocar sua blusinha? O outro uniforme tá lavando. Vou colocar essa blusinha mesmo e a gente explica pra titia que aconteceu isso, né? Que o outro uniforme tá lavando. Vamos então? Que a mamãe tá com um pouquinho de pressa, vamos lá? Pego a minha pasta, porque eu não tô nervosa, eu não tô com raiva.
Eu tô atenta ao que está acontecendo. Eu só preciso resolver um problema. Vamos lá pegar a pastinha? Vamos lá? Pega sua mochila. Só que agora a gente vai ter que andar um pouquinho mais rapidinho, que a mamãe tá só com um pouquinho de pressa. Vamos lá, filhinha? Pega a pasta, pega a criança, tranca a porta, vai pro carro, coloca a criança. Eu não perdi 5 minutos gritando com a criança. Eu gastei apenas um para correr e colocar uma blusa nela, nova. 1 minuto. Vou para a escola da criança, em tempo, não bato meu carro, refletindo sobre o que eu vou falar na reunião ou interagindo com a criança, porque eu não estou afetada pela raiva, pelo ódio, por nada disso. Deixo a criança na escola, vou para minha reunião e chego com a pasta. Feliz, numa energia boa. Quais são as chances de eu fazer um bom negócio naquela reunião? E do meu dia continuar se desenrolando bem, apesar de um suco derramado na blusa, que não era a guerra mundial, né? A gente faz um drama pelo quê? Pela guerra mundial? Pelo novo presidente do país? Pelo futuro das crianças? Não, a gente faz uma guerra por um suco derramado. E vale a pena? Vale a pena entrar nessa batalha? Escolham as batalhas que vocês vão enfrentar. Porque, no geral, nós não estamos escolhendo batalhas como a guerra mundial, a paz mundial, a fome na Nigéria. Nós não estamos escolhendo isso. A guerra na Síria, a gente não está discutindo esse tipo de coisa. A gente está discutindo se a gente aperta a pasta de dente no começo ou no final. Como eu já fui essa pessoa que discute se a pasta de dente tem que ser apertada no começo ou no final. Pra quê, meu Deus? Onde isso leva uma humanidade? Sempre que eu tô certo sobre apertar a pasta de dente aqui, eu coloco o outro como o quê? Como errado, porque ele aperta aqui. E quando tem um certo e tem um errado, tem paz? Tem briga. Positividade traz paz, serenidade e leveza para sua vida. Leveza. Decida ser uma pessoa leve, uma pessoa positiva. Decida. Não pelo outro, por você. Pela sua paz interior. Pare de focar na toalha molhada em cima da cama, no tênis largado no chão, porque isso não muda a sua vida. Isso não faz ninguém ganhar mais ou menos dinheiro, ser mais ou menos feliz. Relacionamento não está nessas coisas, gente. Relacionamento não é sobre onde a toalha fica, nem onde se aperta a pasta de dente. Isso não é relacionamento. Quando eu quero tudo do meu jeito, automaticamente eu coloco o jeito do outro errado. Relacionamento não é sobre estar certo ou estar errado. É sobre estar certo, todo mundo certo. Todo mundo tá certo. Apertar no começo tá certo? Tá certo. Apertar aqui tá certo? Tá certo. Com base nas minhas crenças, na minha verdade, na minha origem, no meu contexto familiar, tá certo. Tá certo. E pro outro tá certo também. Tá certo. E sempre que você se incomodar com alguma coisa que o outro tá fazendo, se pergunte: quem falou que eu tô certa? Por que eu tô certa? Quem falou que o meu jeito é uma verdade absoluta? Quem foi que definiu que a toalha não pode ficar em cima da cama, molhada? Quem é que vai tomar banho de novo com essa toalha molhada? Não vai ser você. Então, foda-se. Essa questão que eu tô pretendendo discutir vai mudar minha vida? Vai mudar a nossa relação? Mas se isso te incomoda muito, 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 se tem algo que te incomoda muito, 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 é importante que você converse. Mas antes de conversar para falar que o outro tem que fazer do seu jeito, entenda por que ele faz daquele jeito. Meu amor, vem cá, por que você sempre deixa a toalha em cima da cama molhada? Ah, é porque eu esqueço de guardar. É porque lá em casa minha mãe que guardava. E aí, o que você fala? Mas te incomodaria muito se depois de tomar banho você guardasse ela? Sabe por quê? Porque para mim incomoda muito. E se te incomoda muito, 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 vai lá você, pega a toalha e coloca, porque incomoda você, não incomoda o outro.
Mas aí a cama fica úmida e me atinge. Pede pra ele chegar a toalha só um pouquinho pro lado dele. Meu amor, quando você deixar a sua toalha jogada em cima da cama, deixa só pro lado de cá, porque senão você molha a minha parte. Rola. Mas entenda, não precisa fazer drama, não precisa fazer escândalo, não precisa gritar. Pega a toalha que estava do seu lado e coloca do lado dele. O Léo larga as roupas no banheiro. Sabe o que eu faço? Eu ponho lá na cama, do lado, na parte dele. Às vezes eu ponho embaixo do travesseiro dele. Na hora que ele vai dormir, tá tudo lá embolado. E aí ele tira o travesseiro e começa a rir. Nós dois começamos a rir. Fica uma coisa engraçada. Ele entende o recado. Ele entende que era para ter guardado o negócio, entendeu? Se divirta. Como é que você pode usar a toalha para se divertir? Como é que você pode usar a roupa jogada no banheiro para se divertir? A vida é uma piada. A vida é uma brincadeira. A vida é um parquinho de diversões. A vida é um videogame, gente. Não precisa ser pesado. Pode ser leve. Eu nunca fui muito fã de piada. Eu sempre me achei mal-humorada, assim, esportiva e tal, né? Eu tive alguns namorados que eram piadistas. O que aconteceu? Eu era muito intolerante a piadas e brincadeiras, tá? Principalmente quando a brincadeira envolvia eu. A pessoa, tipo, fazendo piadinha. O cara com quem eu tava fazendo piadinha de mim. Isso pra mim era inadmissível. Meu Deus, gente, o cara tem que estar do meu lado, não fazendo piada de mim. Tipo, tem que ser assim, ó, a galera faz piada de mim e o cara me defende. Pra mim tinha que ser assim. E continua sendo, tá? Mas eu resolvi me questionar, já que algumas pessoas já haviam falado, Luísa, você tem zero esportiva pra brincadeira, por quê? Eu resolvi me questionar por que eu tinha zero esportiva para brincadeira. E eu compreendi. Tinha um porquê. A minha família, por parte de mãe, principalmente, eles são muito piadistas, muito piadistas. Meu pai era artista de televisão, de fazer piada. A minha mãe é muito engraçada, o meu irmão é muito engraçado. A minha família toda é muito artista. E eu fui para um lado completamente oposto. Eu fui para os números, eu fui, né, estudar, fazer isso. O que aconteceu? Eu associei piada e brincadeira com gente pobre. Ah, esse povo não tem dinheiro. Fez piada a vida inteira e tá lá, ó, tudo ruim das pernas. Eu não tinha consciência disso. Mas quando eu parei para me questionar, eu percebi que eu fiz essa associação ao longo da vida. Quando eu percebi, quando eu tive clareza de que isso aconteceu na minha vida, desbloqueou. Continuo sem aceitar que o meu namorado faça piada comigo, mas outras pessoas eu já levo na brincadeira. Ei, Luiz, e você, hein? Que eu não sei o que, não sei o que. Ah, é mesmo, kkk. Hoje eu rio, dou risada, participo, zoo de mim mesma, né? Faço zoação comigo mesma. Por quê? Porque eu entendi que antes eu fazia associação. Quem faz piada tá ruim das pernas. Entende? Então entenda, da onde que vem o seu mau humor? Da onde que vem a sua rejeição à piada? Se tá ligado a uma questão que é inegociável para você, mantém, tá tudo certo. Para mim, eu entendi que a minha intolerância, que era a tudo e qualquer piada, eu não gostava. Ah, e tinha uma coisa do desrespeito também. Eu não gosto quando faça piadas com pessoas, por exemplo, piadas que são pejorativas. Eu não gosto. Porque para mim entra no bullying. E aí entra no meu valor do respeito, que é um dos primeiros valores que eu tenho. É um valor muito forte para mim. Então aí eu não gosto. Porque eu acho que é desrespeito. Eu não consigo achar graça, né? E aí eu compreendi o significado de piada para mim, compreendi o que me faz rir e o que não faz rir, né? Aí eu compreendi tudo isso. E compreendi que realmente eu não tenho um humor tão apurado assim. Filme de comédia, eu morro de preguiça de ver, porque eu não dou risada, eu não acho engraçado. E tá tudo bem, aceitei que eu sou assim. Entende? Para mim tá tudo bem eu não rir de filme engraçado, porque eu não tenho essa piada mesmo. E aí, o que eu faço? Piada comigo mesma. Gente, eu devo ser tão lesada, tão retardada, que eu não consigo entender o filme. Aí eu faço piada. Eu sei que eu não sou lesada. Eu sei que eu não sou retardada. Mas eu finjo que eu sou pra quê? Pra entrar na brincadeira e tá tudo bem. Estar certa não te aproxima de alguém. Então, se pergunte, quanto eu faço questão de estar certa? Porque estar certa é uma necessidade de se autoafirmar pra alguém. Autoafirmar para alguém. Se autoafirmar para você mesma, né? E para que alguém veja o seu valor. Então eu tenho a necessidade de mostrar que eu sei daquilo, que eu quero fazer aquilo, que eu quero fazer não, que o meu jeito é melhor, porque eu sei sobre aquilo, porque eu sei fazer aquilo. Por quê? Porque eu quero ser
validada por alguém, porque eu quero ser reconhecida por alguém. Por quê? Porque nem eu mesma reconheço meu valor. Então, eu busco essa aceitação, eu busco essa validação do outro, através dessa necessidade de estar certa. Se eu sei que eu estou certa, deixa o outro fazer do jeito dele, eu já sei como é o jeito, eu já não sei que é o melhor jeito. Por exemplo, vou tampar aqui essa garrafa. Vou tampar essa garrafa, certo? A garrafa tá aqui, tá destampada, garrafa de água. Ela tá aqui. Preciso tampar a garrafa. Se eu dou na mão da criança, o que a criança vai fazer? A criança, ela não sabe qual é o melhor jeito. Porque jeito de tampar a garrafa, eu posso pegar com o pé, com a boca, não é verdade? Vários jeitos de tampar uma garrafa. A criança, o que ela vai fazer? Ela não tem só um... A gente ficou nessa mente fechada que só tem esse jeito. Se eu sou destra, eu pego com a mão esquerda, essa com a direita e faço assim. Porque eu já tô encaixotada. A criança não tá encaixotada. O que a criança faz? A criança, primeiro, ela pega em qualquer lugar da garrafa, aí ela fala assim, eu tenho que tampar. Aí ela faz assim, não dá pra tampar. Aí ela fica lá assim, o que a gente faz? Quer colocar a criança onde? Dentro de uma caixa. E faz o quê? Daqui, menino, daqui. Daqui, ó, é assim que fecha. Tem necessidade? Qual o problema da outra pessoa descobrir? O que você tá perdendo em deixar o outro descobrir o jeito? Aí a criança pegou aqui, né? Aí ela ficou assim. Você já sabe como é que tampa, não é? Mas qual é o problema do que a criança está fazendo? Por que isso te afeta? Você já não sabe? Por que você tem que provar para ela que você sabe? Quando eu tô certa e eu quero mostrar o meu jeito, é porque eu quero provar para o outro que eu tô certa. Para que provar para o outro? O que você ganha com isso? Medalhinha, estrelinha, dinheiro? Não ganha nada. Nem o amor da pessoa não ganha. Não tem nada que você ganha mostrando que você tá certa. Nada. Aí a criança tá lá, né? Aí a criança fala assim, peraí, então eu entendi que eu tenho que encaixar isso aqui. Aí ela desce mais um pouco. Aí ela começa assim. Não tem muita coordenação. E o que você ganha? Muito pelo contrário. Você tira do outro o tempo, a possibilidade, todo o repertório de criatividade, de aprendizado, de processo. Isso aqui é processo. Quando você tira da mão da criança e faz por ela, você impede que ela aprenda que existe um processo. E depois fica todo mundo o quê? Querendo o resultado logo. Por quê? Porque não aprendeu o processo, não aprendeu a passar pelo processo. Deixa a criança tentar quantas vezes ela quiser. Deixa o cara apertar onde ele quiser. Porque por mais que você saiba que o melhor jeito é apertar de baixo para cima a pasta de dente, não muda nada na vida de vocês e você não ganha nada falando que é de baixo para cima. Mostrando, provando que você está certa. Você não ganha nada com isso. Seu relacionamento não melhora por isso. Você faz coisas que errado, que você nem sabe que você erra naquilo. E aí, as pessoas também não vão ter tolerância com você? Uma coisa é você ensinar o outro. Mas você tem que ver se o outro quer aprender. Eu posso falar pro Léo. Léo, me ensina aqui a fazer essa coisa aqui do computador, porque eu não tô sabendo fazer, eu quero aprender a fazer isso. Ele vem e me ensina. Mas se eu não pedir ajuda dele, não tem por que ele vir me ensinar. Eu quero ter o meu tempo. Eu tenho o meu tempo de aprendizado. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado e ela deve ser respeitada. O tempo dela tem que ser respeitado. Ela merece ser respeitada, né? O tempo de cada um. Você tem o seu para certas coisas. Ou você sabe tudo? Não sabe. E para aquilo que você não sabe, vamos supor que você não sabe dirigir. Aí chega o cara para você e fala assim, mas é muito fácil, é só você passar a marcha. Que parte que você não entendeu que você tem que passar a marcha e pisar no pedal ao mesmo tempo? E você vai falar para o outro que, mas eu tenho dificuldade para entender isso. Eu tô com dificuldade de coordenar essas duas coisas. Mas então você tem que aceitar que o outro fale assim com você também, entende? E não é legal, isso não é uma relação que é saudável. Então, entenda que você tem esse lado de sombras e lide com isso, né? A gente não precisa ser Gabriela, que nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim. Não precisa ser assim. A gente pode perceber, opa, aqui eu tô tomando... E aí, o que eu faço? Se eu fui lá e falei alguma coisa pra pessoa, eu volto atrás e falo pra ela, nossa, desculpa, né? Eu tô aqui impondo o meu jeito. E, pô, não, faz do seu jeito mesmo. Tem dia que eu me pego fazendo isso com o Léo. Esses dias, foi o quê? Quarta passada, que o Léo foi cozinhar aqui? Não, foi
Foi um fim de semana aí pra trás, vieram uns amigos nossos pra cá e o Léo foi cozinhar. Foi sábado passado, o Léo foi cozinhar. E aí o Léo pegou a panela, não sei o que lá, eu falei, lindo, mas você vai usar essa panela? Pega essa outra. Olha eu falando que jeito que ele tem que fazer. Quem vai cozinhar é ele, deixa ele fazer do jeito que ele quiser. E aí eu já volto atrás e falo, nossa, lindo. Não, ai, tô aqui falando, né, que jeito que você tem que fazer. Não, esquece, apaga o que eu falei, ó, se precisar de mim, tô lá na sala, vou colocar uma música pra gente. Já já o pessoal tá chegando. E pronto, voltei atrás, pedi desculpa e tá tudo bem.